Pessoal, hoje eu vou palestrar de fato amanhã, mas eu tenho aqui acho que uns 10 minutos para falar um pouquinho, o que é o grande tema desse congresso, que é legado. Na realidade, eu quero falar sobre 2 pontos. O primeiro é o que de fato nos torna inteligente e como os cristãos construíram um Ocidente livre e próspero. Eu quero começar dizendo o seguinte: o que de fato nos torna inteligentes não é ter lido 1000 livros, mas é ter uma abordagem correta em relação à realidade. E um desses princípios em relação a como nós abordamos a realidade tem a ver com um espírito investigativo. É uma pergunta retórica, você não precisa responder. Mas, se eu perguntar para você, quanto tempo uma garrafa plástica entra em decomposição? Olha, alguns vão dizer assim, de bate-pronto, 450 anos. 450 anos. E o modo como a população responde a essa pergunta determina muito se elas entendem o que de fato é ser inteligente. Porque, via de regra, elas estão apenas repetindo essa informação. Mas elas questionaram, de fato, qual foi a metodologia para chegar a essa conclusão? Elas simplesmente absorvem e transmitem as informações sem checar. Eu não estou nem dizendo se a informação é verdadeira ou não. Eu só estou falando da maneira como que as pessoas abordam o conhecimento. Por exemplo, durante muito tempo, eu sempre concebi que o Ayrton Senna é o melhor piloto de todos. Mas um dia eu disse, eu não sei, eu não entendo nada de Fórmula 1. Eu não estou dizendo que ele não é o melhor. Eu só estou dizendo que eu não sei. Eu nem tenho as métricas para fazer tal juízo. Ora, repare como que boa parte daquilo que nós afirmamos saber é simplesmente pelo fato de que vamos engolindo as coisas sem questioná-las. Várias e várias afirmações hoje que são tomadas como verdade absoluta. E aqueles que ousam questionar são taxados como ignorantes. Por exemplo, depressão é doença. Essa é uma delas. Aquecimento é global. Ou Palmeiras não tem mundial. Essa é falsa. Pense nessa aqui, ó. Depressão é doença. Quando eu falo que depressão não é doença, as pessoas querem me matar. Mas aí eu pergunto para ela, defina doença. Elas nem sabem definir doença. Elas nem sabem quem começou com a tese. Nem sabem. Como fazer ligação de causa e efeito entre algo físico e algo subjetivo como a tristeza? A tristeza é uma coisa para um brasileiro, é outra para um africano? Mas elas não questionam. As pessoas simplesmente vão engolindo e engolindo as coisas. Como grandes revoluções científicas foram feitas? Foi porque alguém falou, peraí, é assim mesmo? Por quê? Como? Quando? Quem? Lembra do Bereano lá na Bíblia? Paulo estava pregando. E diz o texto que os bereanos foram conferir para ver se aquilo que Paulo falava era de fato verdadeiro. Mas, muitas e muitas vezes não fazemos isso. Mas, segundo, como eu tenho muito pouco tempo. Segundo, a Bíblia como fonte última de autoridade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto não diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria religiosa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deixe-me dar um exemplo de como que, tendo os pressupostos bíblicos como ponto de partida, esse é o caminho para que de fato sejamos sábios. A história que a gente ouve é que os portugueses vieram para cá e os portugueses eram maus e os índios eram anjos. É óbvio que essa é uma perspectiva totalmente marxista, dos opressores e oprimidos. Mas, é óbvio, hoje boa parte de vocês tem um outro lado da história. Com o advento da internet, vocês ouvem outro lado. Mas, há muito tempo, eu não tinha o outro lado. Mas eu tinha a minha Bíblia.
E a minha Bíblia me diz que todos os homens são maus, judeus e gentios. Todos nascem corruptos. O grande Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Com isso ele não quis dizer que sua mãe o concebeu como fruto de um adultério, mas ele queria dizer que ele já nasceu pecador. E com base nesse pressuposto, é que eu fui investigar. Porque eu falei sobre investigar. Mas se nem temos os pressupostos corretos, como podemos investigar? E aí, eu fui tendo várias informações. Como, por exemplo, que quem matou mais índio aqui no Brasil foram os próprios índios. Quer ver? Eu acho que agora você vai sempre se lembrar de mim quando você fizer o mingau do seu filho. Os tupinambás arrancavam as vísceras de índios adversários, faziam um mingau e comiam. Vai lembrar de mim ou não? Olha, os índios viviam em harmonia com a natureza. Não é bem assim. Os portugueses ensinaram várias técnicas de agricultura. E eu fui pegando essas informações em outros lugares, mas eu parti de um pressuposto de que a Bíblia é a verdade absoluta sobre toda a realidade. Nancy Pearce, em seu livro A Alma da Ciência, disse: foi a teologia moderna que deu à luz a ciência moderna. Newton, Kepler, todos esses grandes cientistas que moldaram o Ocidente eram cristãos. Veja, eu não estou dizendo que eles fizeram ciência apesar de serem cristãos. Eu estou dizendo que justamente por serem cristãos, eles tinham os pressupostos corretos. E por isso, eles podiam investigar. Por isso, eles podiam fazer ciência. Essa é a perspectiva. Nancy Pearce ainda declara: não é que todos eram cristãos, mas eles viviam debaixo de uma estrutura cristã que fornecia os pressupostos corretos para que eles pudessem fazer ciência. Eu poderia dar vários exemplos de Newton, Kepler e tantos outros, mas vou dar um bem simples. Como Susan Bauer declara: por que em culturas em que se acreditava em espírito da floresta e vários deuses, não se fez tanto progresso científico? Ora, se você acha que choveu hoje porque Zeus está chateado, a chuva tem a ver com o temperamento dos deuses? Faz sentido que você tente procurar por ordem e tentar entender os fenômenos da natureza? Não faz? Não faz sentido algum? No livro A Alma da Ciência, Nancy Pearce pergunta: por que entre os chineses não se desenvolveu tanto a ciência como no Ocidente cristão? Ora, eles nem acreditavam que era possível conhecer, que o mundo material era uma ilusão. A ciência não é a observação dos fenômenos naturais? Não é tentar conhecer? Ora, entre vários filósofos gregos, eles acreditavam que não era possível conhecer. Demócrito, por exemplo, dizia que os sentidos não eram confiáveis. Se os sentidos não são confiáveis, como então eu vou usá-los para observar a natureza? Não faz sentido. Portanto, se os pressupostos são errados, todo o edifício que você construirá em cima será podre. Se o fundamento é podre, todo o edifício que será construído em cima será podre também. Por que vocês acham que 65% dos ganhadores de prêmio Nobel são cristãos? Por acaso? Nancy Pearce declara: a ciência é o estudo da natureza. E para que seja possível, a ciência depende da atitude do indivíduo em relação à natureza. A religião bíblica fornece à cultura ocidental vários de seus pressupostos fundamentais sobre o mundo natural. A nossa perspectiva é que a Bíblia não é apenas a verdade sobre o céu, ela é a verdade sobre toda a realidade. Ela fornece os pressupostos para tudo, para o Estado, para a arte, para a economia. E é triste pensar que boa parte da cristandade atual não pense dessa maneira e não tenha uma mente cristã. Como, por exemplo, um pastor renomadíssimo no Brasil, extremamente bíblico. Ele diz: o Estado é neutro. Não é. Nada é neutro. Há sempre uma filosofia por trás. Sempre, sempre. Ora, o Estado define o que é justo e o que é injusto, mas para isso você precisa de um padrão. E quem é o padrão? Quem fornece o padrão? Pense, por exemplo, na opção do rei. Ou então, como Rousseau, a vontade da maioria. E se votarmos, a 51% da população, 51 homens votarem, 51% votarem pela aniquilação do restante, isso será correto? Tirar Deus do debate público não é neutro. É uma posição, nada neutra. Pense, por exemplo, na eutanásia. É correto ou não? Depende. Deus existe ou não? Essa pergunta vai definir se a eutanásia é correta ou não.
A eutanásia é o suicídio assistido. E um dos modos isso pode ser voluntário, de modo que o homem possa pedir para o Estado, mate-me. Deus existe ou não? Depende, tudo depende desta pergunta. Se Deus não existe, a eutanásia é lícita. Meu corpo, minhas regras, as feministas estão certas. Se Deus não existe, quem é você para dizer que eu não posso tirar a minha própria vida? Você é um ser humano tanto quanto eu. Mas e se Deus existe? Se Deus existe, a sua vida não é sua. O suicídio é pecado à luz da Bíblia. Por quê? Porque a sua vida não é sua. Homicídio é tirar a vida do outro. O suicídio é tirar a sua própria vida. Sua própria vida que não é sua. Está vendo? Não há nada neutro. Nada. Imposto. Os libertários dizem que não é, todo imposto é roubo. Depende. Tudo depende. Salmo 24 diz que Deus é o dono da terra. E lá, no Antigo Testamento, Deus ordenou que as espigas que caíssem por si sós deveriam ficar para os pobres. É justo isso? Ora, se ele é o dono do mundo, meu mundo, minhas regras. Era um tipo de imposto. Extremamente eficaz. De fato, uma ajuda social extremamente eficaz. Agora, tudo depende disso. Deus é o dono da terra ou não? Se Deus não é o dono da terra, quem é o Estado para chegar aqui e falar para mim que eu vou ter que deixar as espigas caídas para os homens pobres? Tirar Deus do debate público não é neutro. É uma posição. É uma posição. Quem não é por mim, é contra mim. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é isso que eu vou tentar desenvolver na minha palestra de amanhã. Como que a fé cristã, ela forneceu os pressupostos para a ciência, para o Estado. Alguns falam, por exemplo, vamos debater justiça e o que é justo e o que é injusto com base na teologia natural, na lei natural. É? Ok. Aristóteles, com base na lei natural, dizia que a escravidão era lícita. Ele dizia que era natural. Escreveu isso no seu livro, A Política. Se não formos governados por Deus, seremos dirigidos por tiranos. Se Deus não for o soberano sobre o Estado e sobre todas as esferas, quem será? Um homem com suas ideias malucas. Além disso, já que, não creio que Jesus é Deus. Tá bom. Ok. Mas por que as ideias de Jesus não podem entrar no debate público? As ideias de Marx que faliram vários países entram. As ideias de Jesus que forneceram o ambiente correto para um Ocidente livre e próspero, as ideias dele não podem? Os pressupostos baseados na Bíblia não podem? Esse é o meu objetivo que eu vou tentar desenvolver mais amanhã. E na realidade esse é o meu grande objetivo também com o meu curso. Pode colocar ali, por favor? Que a gente ficou de lançar aqui hoje. O meu curso Mente Cristã. Em que o meu objetivo é justamente fazer isso, tentar ajudar o seu filho e você a ter uma perspectiva cristã sobre toda a realidade. Entendendo que a fé cristã não é uma caixinha aqui, que diz respeito apenas à nossa vida espiritual, mas ela confere os pressupostos para toda a nossa existência. E eu tenho a meu favor a história. Quando foi assim, nós fomos livres. Quando isso aconteceu em países prosperaram. Ímpios entendem isso e confirmam isso. E esse é o meu objetivo, então, nesse curso, que você pode adquirir aqui, lá também, lá fora, ao lado da editora, ali do stand da editora Vida, que tem o meu livro. Esse meu livro aqui também está lá, que é o livro sobre homeschooling, que tem o prefácio da Ana. Esse livro foi eleito o melhor livro no segmento, você acredita? Pela minha mãe. Então, é muito confiável. Vocês podem passar lá e eu vou assinar também, se vocês quiserem adquirir. E lá a gente tem mais detalhes, mas via de regra isso é um período de seis meses de estudo comigo, tentando dar esses pressupostos cristãos, alguns livros que são tão importantes para entender a nossa realidade. E boa parte do curso também é tentando refutar as grandes ideias ou ideologias de nossa era, que tem moldado a mente de tantos jovens. E é por isso que tantos jovens têm se desviado, porque eles não têm, de fato, sido preparados intelectualmente. É isso, gente. Obrigado. Amanhã eu vou estar aqui com vocês à noite. E agora a Ana vai estar com vocês. Deus abençoe, gente. Valeu.